Governo e a Organização Nacional dos Trabalhadores discutem o custo de vida no país. A Agência Brasileira de Cooperação vai ajudar São Tomé e Príncipe a desenvolver projetos virados para o fortalecimento de políticas de segurança pública e de reinserção social. O presidente do Supremo de Justiça reúne-se com os novos membros do Tribunal Constitucional. A todos, muito boa noite, bem-vindos ao telejornal. O cabaz mínimo para sobreviver em São Tomé e Príncipe está calculado em cerca de 10 mil dobras mensal. O cálculo é da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, Central Sindical, e foi apresentado esta sexta-feira ao Primeiro-Ministro. O secretário-geral da UNTSTEP-CS garantiu hoje, depois do encontro com o Primeiro-Ministro, que para este ano não haverá qualquer aumento salarial na função pública. Quando não se inclui uma verba no Orçamento Geral do Estado, naturalmente para poder executar é muito mais difícil. E nós temos que ser sérios e dizer mesmo que neste ano não há como nós voltarmos a melhorar o salário na função pública. E a coisa, aos olhos da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, está preta. Um estudo recente da organização dá conta que o cabaz mínimo para se sobreviver no país está calculado em cerca de 10 mil dobras. Nós sabemos que a situação está difícil e nós apresentamos também um estudo sobre o cabaz mínimo até o final de maio. Porque quando nós apresentamos o caderno reivindicativo em 2022, fizemos um estudo sobre o cabaz mínimo, rondava por volta de 5 mil. Fizemos um recentemente, no mês de abril, maio, chegou a 7 e muito recente, antes de junho, mês de junho, dá por volta de quase 10 mil dobras. Isso é o mínimo para poder sobreviver. E sem incluir a questão da saúde, educação, e comunicação e renda de casa. A situação, segundo o líder da UNTSTEP-CS, está difícil e é necessário se encontrar alternativas para aligerar o sofrimento da população. Nós também fizemos ver ao governo de que é necessário tomar medidas sérias com os fornecedores, porque não é o IVA que está a encarecer tanto a vida das pessoas. Há um conjunto de especulações. Os métodos que levaram para a aplicação do IVA, na nossa opinião, não foram os melhores. Há que rever todos esses aspectos para que o cidadão possa sentir um pouco leve relativamente aos consumos que estão no mercado. Os preços, cada um põe o seu preço, embora que o mercado é livre, mas temos que encontrar uma saída, uma solução para que o custo de vida das pessoas possa melhorar. E não na situação em que nós estamos, cada vez numa situação precária. A próxima ronda negocial está prevista para agosto. No mês de agosto começa já a preparação do orçamento e é necessário retomar a discussão para nós vermos o que é que se pode fazer para também melhorar os salários das pessoas para o exercício 2024. E se não começarmos a fazer esse tipo de exercício, naturalmente não haverá oportunidade para que o governo, se houver essa possibilidade de melhorar o rendimento, ele tem que refletir no Orçamento Geral do Estado. Por isso que a questão neste ano não tem nada de melhoria no Orçamento Geral do Estado, porque não houve acordo, não houve discussão e cada um no seu buraco, e isso trouxe constrangimentos sérios para toda a gente, para a sociedade. UNTSTEP-CS analisa com o governo o custo de vida em São Tomé e Príncipe. A Agência Brasileira de Cooperação vai ajudar o país a desenvolver 2 projetos virados para o fortalecimento de políticas de segurança pública e de reinserção social. A garantia foi dada ao Primeiro-Ministro pelos representantes da referida agência que se encontram no país. Depois de contactos com a Polícia Judiciária e analisar a situação do país na área de reinserção social, os representantes da Agência Brasileira de Cooperação decidiram anunciar ajuda na concessão e desenvolvimento de 2 projetos. E nós viemos com um grupo grande, 4 pessoas que cuidam no Brasil da política penal
e a Polícia Federal. E foi uma semana intensa, com muitas visitas, muitos encontros, muita troca de conhecimento. E a partir dessa missão de prospecção, nós iremos desenhar 2 projetos, uma para o sistema penal e outro para a Polícia Federal, que será tanto com a Polícia Judiciária, quanto a Costeira, quanto a de Fronteiras e a Polícia Nacional. Ana Pérez, da Agência Brasileira de Cooperação, fala das vantagens dos 2 projetos para São Tomé e Príncipe. Faz parte de um conjunto de ações que fortalecem as políticas de segurança pública, que fortalece as políticas para a reinserção social, para que a sociedade, no fundo, são projetos que trabalham a segurança da sociedade como um todo, que é extremamente importante, tanto para o nacional como para a área de turismo, né, no país. Então, penso que é para fortalecer as instituições, fortalecer os quadros, para que possam estar melhores qualificados, atuando melhores, assim melhorando a prestação de serviço. Outubro é a data indicativa para que os projetos sejam apresentados às autoridades nacionais, tendo em vista a execução para o início do próximo ano. Veja já a seguir, Polícia Nacional apresenta o projeto do Sistema Integrado de Informação, ZUL. A equipa de especialistas da Agência Brasileira de Cooperação concluiu hoje uma missão de prospecção com vista a relançar a cooperação com São Tomé e Príncipe nos diversos sectores da polícia. Polícia da Ordem Pública, Polícia Fiscal, Serviços de Migração e Fronteiras, Polícia Judiciária e Serviços Prisionais de Reinserção Social são os setores que podem vir a ser abrigados no relançamento da cooperação Brasil-São Tomé e Príncipe. A gente percebe que talvez a gente tenha diversas oportunidades para poder cooperar com a polícia daqui. Em diversas áreas, principalmente na parte da Polícia Judiciária, que é o nosso papel principal no Brasil, como Polícia Federal do Brasil, mas a gente também tem oportunidades para cooperar com a parte da imigração e fronteiras, a gente tem a oportunidade de cooperar com a parte da Polícia Marítima, seja pelo compostos, pela área marítima. Então a gente tem algumas oportunidades com a Polícia Nacional também, na parte das operações especiais. Então temos diversas oportunidades de cooperação para que a gente possa trocar experiências e fortalecer essa relação entre o Brasil e São Tomé. O delegado da Polícia Federal do Brasil garante que nos próximos dias serão formalizados os acordos nestas áreas entre os 2 países. Os próximos passos serão formalizar esse acordo, definir que cursos a gente vai fazer especificamente, organizar parte da burocracia, do planejamento, para ver se a gente consegue, na sequência, colocar a mão na massa e começar a trocar essa experiência e treinar os policiais. O responsável reconhece que a cooperação entre os 2 países conheceu alguma paralisia nos últimos tempos, sublinhando que o seu país está disponível para retomar o acordo. Sim, nós estamos à disposição, mas esse é um compromisso do governo brasileiro, fortalecer os vínculos e fazer essa troca de experiência e essa cooperação. Na verdade, nós já tivemos essa cooperação no passado, a gente identificou alguns cursos que realizamos, mais de 130 policiais daqui de São Tomé já foram capacitados pela Polícia do Brasil, e o que a gente tem agora é uma oportunidade de retomada. A gente tem a oportunidade agora de voltar a praticar essa cooperação e de voltar a fortalecer os laços. Então a oportunidade é de retomar e de fortalecer aquilo que já vinha sendo feito. No workshop em que participou representantes de toda a corporação policial do país e representantes dos tribunais e do Ministério Público, os serviços prisionais de reinserção social aparece como parente pobre de toda a estrutura que concorre na matéria criminal e penal. As questões envolvendo o sistema prisional, elas sempre padecem da invisibilidade, né? É algo que preocupa os gestores apreciarem, a sociedade precisa também ter esse olhar, e eu acho que este momento é emblemático, porque entre a a longa experiência de cooperação internacional de São Tomé com o Brasil, hoje nós estamos incluindo o sistema prisional, no sentido de podermos auxiliar o Estado a trabalhar com melhores práticas, com boas experiências, trocarmos experiências e, acima de tudo, mostrar para a sociedade que é possível transformar e ressignificar vidas e fazer boas entregas, inclusive dentro do sistema prisional. Na perspectiva da diretora de políticas penitenciárias, daqui para frente a situação poderá mudar na perspectiva. As impressões em relação ao que vimos em São Tomé é muito promissor.
ficamos, eu inclusive registrei isso, bastante impressionados com o comprometimento institucional em relação a enfrentar esse problema do sistema prisional, um corpo funcional admirável, comprometido, trabalhando, sim, em situações precárias, mas muito imbuído de fazer entregas significativas. A Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, que representou o Governo neste ato, considera que estão lançadas as sementes para uma cooperação mais frutuosa nestes sectores com o Brasil, particularmente na área prisional. Pelo menos 300 reclusos encontram-se atualmente na cadeia central a cumprir penas diversas, maioria dos quais menores de 25 anos. O governo reconhece a pouca atenção em matéria de capacitação dos quadros da instituição e considera que estão criadas condições para se iniciar uma boa cooperação com o Brasil. Neste momento já foram identificados os principais eixos sobre os quais podemos basear para fazer a cooperação com o Brasil. O passo seguinte é trabalharmos na sua implementação. Para dizer que foi uma experiência boa e estão lançadas as sementes para se poder olhar para os serviços prisionais de uma outra maneira, de maneira mais integrada, formar, dotar de meios e, sobretudo, tratar de maneira intersectorial a situação do funcionamento dos serviços prisionais, mas sobretudo a reinserção social. Como sabe, os reclusos, os serviços prisionais é o fim daquilo que se pode dizer de um comportamento errado, de uma política errada, de decisões erradas. Então é preciso que se trabalhe para que todo o sistema possa funcionar, para diminuir o número de multireincidência e, sobretudo, permitir que aqueles que saem dos serviços prisionais possam depois poder integrar na sociedade. A titular da Justiça defende, no entanto, a capacitação de recursos humanos como necessário, mas defende que os quadros devem corresponder às expectativas e quer avaliar a ação transformadora das próximas ações na melhoria dos serviços. Sobretudo, nesse sentido, penso que a mensagem foi bem entendida e os projetos deverão ser construídos nessa base. São Tomé e Príncipe e Brasil disponíveis para realçar a cooperação com todas as corporações policiais do país. A Polícia Nacional pretende inaugurar dentro de um mês o projeto de Sistema Integrado de Informação Policial denominado Zulu e o Centro de Comando de Controlo Operacional do Distrito de Água Grande. A informação foi avançada pelo Comandante-Geral da Polícia Nacional, Superintendente Adolcino Daniel, durante a apresentação do projeto Zulu ao sector privado. Um dos objetivos plasmados no Plano Estratégico da Polícia Nacional para o ano 2021-2026 é a informatização da instituição. Este fórum serviu para exortar a sociedade civil a contribuir para a melhoria da Polícia Nacional. Um fórum onde também foi apresentado o projeto de Sistema Integrado de Informação Policial, mais conhecido por Sistema Zulu. Foram imensas reuniões com diversos parceiros bilaterais e multilaterais para tentarmos dar a volta ao contexto desfavorável para o desenvolvimento sustentável do Zulu. Por um lado, a tímida apropriação por parte do poder político e, por outro, a dificuldade em encontrar parceiros de desenvolvimento disponíveis em contribuir num projeto específico para a informatização desta que é a maior força policial com representação em todo o espaço territorial, com competências genéricas e transversais na segurança pública e a única com capilaridade em todo o território nacional. O Sistema Zulu está na fase de concepção funcional e terá uma evolução gradual. Em momento algum duvidamos e deixamos de acreditar. Felizmente, a informatização da administração pública é uma temática muito presente no programa do atual governo. E é nesta esteira que sentimos o engajamento do poder político para a concretização deste nosso projeto. No entanto,
Temos a plena consciência das fragilidades do nosso país, onde tudo é prioritário. Por isso, e com devida anuência, tomamos a iniciativa de encontrar soluções práticas execuíveis para a materialização deste projeto estruturante da Polícia Nacional, que é de todos os santomenses e de todos que residem em São Tomé e Príncipe. A Polícia Nacional pretende inaugurar um centro de comando e controle operacional dentro de um mês, com a fase piloto no distrito de Água Grande. Pretendemos inaugurar o Zulo e o Centro de Comando e Controle Operacional, precisamente dentro de um mês, com a fase piloto no distrito de Água Grande, a tempo de passarmos um sinal positivo às polícias dos Estados-membros da CPLP, que nos visitarão na esteira da realização da 14ª Conferência dos Chefes de Estados e do Governo da CPLP. A Polícia Nacional apresenta ao setor privado e à sociedade civil o projeto Zulo. O Primeiro-Ministro prometeu ajudar a classe de jornalistas a resolver os problemas que se prendem com a implementação do Estatuto de Carreira. Notícia para acompanhar daqui a pouco. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça reuniu-se com os novos membros do Tribunal Constitucional. De acordo com a nota divulgada pelo gabinete do presidente do Tribunal Constitucional, no encontro foram abordados assuntos internos dos dois tribunais superiores, com destaque para a proposta da reforma da Justiça em curso e troca de opiniões para a consolidação do Estado de Direito democrático e para a mudança do paradigma no sector judiciário, no sentido de melhorar o sistema e dar maior credibilidade ao sector. Veja ainda neste telejornal, projeto de 4ª Comunicação Nacional sobre as mudanças climáticas, capacita diretores e chefes de departamento dos órgãos de comunicação social. O Primeiro-Ministro prometeu ajudar a classe dos jornalistas a resolver os problemas que se prendem com a plena implementação do Estatuto de Carreira, bem como a clarificação da cobrança da taxa audiovisual. Patrício Trovoada encontrou-se esta sexta-feira com o Sindicato dos Jornalistas Técnicos da Comunicação Social. A situação dos profissionais dos órgãos públicos da comunicação social, com realce para a implementação plena do Estatuto de Carreira, foi um dos assuntos abordados neste encontro do Primeiro-Ministro com o Sindicato da Classe. Falamos com o Sr. Primeiro-Ministro, explicamos os problemas à volta da implementação do Estatuto de Carreira e o Sr. Primeiro-Ministro ficou bastante sensível, que é um problema que alastra bastante tempo, e impedimos ao Sr. Primeiro-Ministro que implemente o Estatuto, mesmo com as lacunas que tem, porque não há nenhuma lei estática, e o Sr. Primeiro-Ministro abraçou de imediato e prometeu-nos que dentro de pouco tempo irá tomar uma decisão sobre o assunto. Outro assunto que mereceu o acolhimento do Primeiro-Ministro, segundo Jorge Duó, é a clarificação da cobrança da taxa audiovisual. O Sr. Primeiro-Ministro, a questão da taxa audiovisual, que já está sendo implementado, já alertamos o Sr. Primeiro-Ministro que, de acordo com várias simulações feitas e de acordo com aquilo que foi nos apresentado, não nos convence. E pedimos ao Sr. Primeiro-Ministro que se averigua, faça uma averiguação melhor desse processo, e para que ela seja esclarecida e em benefício da comunicação social. E houve alguma promessa nesse sentido? Sim, o Ministro prometeu, junto ao Ministro da Tutela e não só, procurar saber exatamente aquilo que é a receita proveniente da taxa audiovisual. O presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social acredita na boa-fé das autoridades no sentido de ajudar a ultrapassar as inúmeras dificuldades com que se debate a classe jornalística são-tomense. O capitão de fragata naval do Brasil em São Tomé e Príncipe, Rafael Teixeira Cerqueira, foi hoje homenageado pelo Ministro da Defesa e Administração Interna, Jorge Amado. A homenagem enquadra-se no término da missão deste militar e pelos feitos realizados em prol das Forças Armadas são-tomenses.
Como chefe da missão de Assembleia Naval em Santo Tomé e Príncipe, Rafael Teixeira interpretou e executou as suas atribuições com vista a ajudar na defesa do território nacional. Foi com lágrimas nos olhos que o chefe da missão recebeu o certificado de honra nas mãos do ministro da Defesa, Jorge Amado. Trouxe a formação dos nossos quadros fuzileiros navais e ganhou muita amizade aqui em Santo Tomé entre os santomenses e aqueles com quem convivia dia a dia. Daí que, por tudo isso, não podíamos deixar de partir assim, sem manifestar esse nosso sinal de agradecimento, desejá-lo a maior felicidade do mundo, muitos sucessos para si, para a sua família, e que a amizade entre Santo Tomé e Príncipe e Brasil possa crescer cada vez mais. O nosso trabalho aqui é, de alguma forma, desenvolver as Forças Armadas e saber que esse nosso trabalho conseguiu atingir o reconhecimento do Ministério da Defesa, né, acima das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, de alguma forma ajudar esse país que eu vou levar para o Brasil com tanto carinho, me deixa tomado por emoção e, sinceramente, agradeço muito isso. O capitão de fragata da Marinha Brasileira, homenageado pelo contributo dado à nação santomense, diz deixar o país com um sentimento de missão cumprida e que vai levar muitas recordações de Santo Tomé e Príncipe. Os 3 pescadores que foram resgatados pelas autoridades nigerianas já estão sob custódia da missão diplomática santomense. A entrega desses pescadores foi feita pelo governador do estado de Bayelsa ao encarregado de negócios da Embaixada de São Tomé e Príncipe na Nigéria, Yazalde Aguiar, de acordo com o comunicado de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros chegado esta sexta-feira. A nossa redação informa que os 3 pescadores vão regressar este sábado ao país no voo da companhia Sky por volta das 17h30. O comunicado faz ainda referência que os pescadores estão bem de saúde e agradece às autoridades nigerianas por todo o apoio prestado aos nossos concidadãos. Os diretores e chefes de departamento dos órgãos da comunicação social estatais e privados foram capacitados em matérias das mudanças climáticas. A informação enquadra-se no reforço da capacidade institucional entre o projeto da 4ª Comunicação Nacional sobre as mudanças climáticas e os mídias. A comunicação social tem o seu papel na divulgação e sensibilização dos efeitos das mudanças climáticas em São Tomé e Príncipe. Formar e capacitar os jornalistas nesta temática é importante. Na reunião desta sexta-feira, foram capacitados na matéria do clima os diretores e responsáveis de diferentes órgãos de comunicação social. A comunicação social é sempre uma peça fundamental neste processo. Nós, a nível nacional, não temos ainda uma estratégia de comunicação no âmbito das mudanças climáticas, mas nós, a nível da Direção-Geral do Ambiente e Ação Climática, temos em marcha a elaboração da estratégia de educação ambiental, onde as questões de mudanças climáticas estarão bem assentes de como é que nós podemos, em diferentes níveis, educar, sensibilizar as nossas populações para uma mudança de comportamento e também para que estejam preparados e resilientes aos efeitos. Por isso, eu acredito que daqui hoje vão sair algumas linhas orientadoras. O projeto de ação à mudança climática capacita líderes da imprensa nacional em matéria de clima. Fizeram-se presentes TVS, Rádio Nacional, Telenon, Rádio Jubilar, entre outros. Senegaleses satisfeitos com a decisão de Macky Sall de não concorrer às presidenciais de 2024 para mais um mandato. Notícia para acompanhar depois do intervalo. É o final, para si em especial, boa noite.